O Bitcoin chegou a subir 9% durante o final de semana, que foi um final de semana bastante atípico e bastante movimentado para o mercado como um todo, principalmente porque tiveram algumas notícias, algumas informações que a gente vai discutir nesse vídeo e provavelmente você pode até estar sabendo de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas esse tipo de movimentação que acontece nos finais de semana é bem curioso da gente analisar porque os produtos financeiros de Bitcoin, como os ETFs, eles negociam durante a semana e isso faz com que existam gaps, com que existam períodos onde os investidores do mercado tradicional não conseguem acessar o Bitcoin. E o que a gente vê durante os finais de semana acaba sendo a verdadeira finalidade do Bitcoin no que diz respeito à sua negociação, que é ser um ativo que funciona 24 horas por dia. Com essa subida, muita gente começou a se preocupar aí se já começamos a, de fato, voltar à tendência de alta. E é justamente isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Vamos abordar aqui do micro ao macro quais foram os fatores que estiveram impulsionando essa recuperação de preços do Bitcoin no final de semana e quais são as perspectivas aí, tanto no que diz respeito à parte on-chain da negociação do Bitcoin, quanto na parte mais macroeconômica do que pode vir a impactar aqui o preço do Bitcoin nas próximas semanas e nos próximos meses também. Mas antes disso, eu já queria dizer que caso você ainda não seja inscrito do canal do Block Trends, você está perdendo boa parte dos conteúdos que a gente faz e muitos daqueles que nos assistem ainda não são inscritos aqui do canal. Então eu já quero deixar o meu pedido para caso você não seja inscrito aqui no canal, deixa o seu like aí e se inscreva no canal também para continuar acompanhando esses materiais. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações quando a gente estiver publicando novos materiais, principalmente esses de análises que a gente faz todas as segundas-feiras, que são extremamente importantes para compreender o cenário no geral. Além disso, outra coisa que é importante você ter em mente é que nós possuímos uma plataforma completa de inteligência de mercado, que é o Block Trends Pro. Nessa análise que a gente vai fazer hoje, eu vou trazer algumas coisas que a gente estava falando lá na semana passada no Block Trends Pro e quem estava lá dentro do grupo conseguiu antecipar esse tipo de movimento que o Bitcoin fez aqui durante o final de semana. A gente não está dizendo que a gente consegue prever o futuro lá, mas a gente consegue entender algumas perspectivas de mercado e algumas movimentações que estão acontecendo na parte on-chain e na parte de negociação que ainda não impactaram o preço. E é justamente esse tipo de edge, né, que é basicamente esse tipo de ineficiência de mercado que nós buscamos compreender lá e você pode conhecer mais sobre o nosso trabalho no primeiro link da descrição. Mas, sem mais delongas, eu vou passar aqui para minha tela. E o primeiro fator que eu quero comentar aqui com vocês é, de fato, a quantidade de prejuízo que nós presenciamos durante essa última queda do Bitcoin. Então, como vocês viram, o Bitcoin saiu de 71 mil dólares para aproximadamente cerca de 54 mil dólares ali quando ele fez uma queda, um fundo local muito significativo. Esse tipo de fundo local, ele geralmente acontece ocasionado por vendas de participantes mais novatos. Então, os investidores novatos costumam capitular justamente nessas correções de preço e isso é algo que a gente já tinha falado na semana passada, já analisamos esse tipo de movimento e entendemos que boa parte dessa movimentação de venda na correção do Bitcoin, na última correção do Bitcoin no início de julho, foi justamente ocasionado por investidores novatos. Agora, uma das formas da gente visualizar isso daqui, eu vou até tirar minha câmera para vocês verem melhor, é justamente a dinâmica que acontece entre o preço realizado, que é basicamente o custo médio de aquisição de moedas dos investidores novatos, e aqui eu estou olhando somente investidores entre 1 mês de idade a 3 meses de idade, que ainda assim é investidor novato, tá? E isso mostra a diferença, tá? Aqui em rosa mostra o custo de aquisição dessas moedas, tá? Então, basicamente, o que a gente tem aqui é a média do custo de compra, do preço médio desses investidores que possuem idade entre 1 mês e 3 meses. E através dessa diferença entre o preço de mercado e o preço médio dessas entidades, a gente consegue identificar os períodos de maior lucratividade dos investidores de curto prazo e os períodos de maior prejuízo. Essa queda que a gente teve aqui no preço do Bitcoin, ela foi a maior queda desde aqui de setembro de 2023, quando marcou um fundo local antes da gente fazer uma corrida substancial aqui de preços durante o final do ano de 2023, que pegou ali
ali no início de 2024 também, tá? Agora, se você prestar atenção um pouco mais de longo prazo, você vai conseguir perceber que nós tivemos a capitulação de investidores novatos no maior patamar desde o colapso da FTX. Isso sim é um cenário de capitulação global de investidores de curto prazo que afasta boa parte das moedas especulativas e torna o mercado mais sólido para o crescimento de médio e longo prazo, tá? Então, quando saem esses investidores novatos, geralmente investidores mais robustos entram no mercado. E isso foi uma das coisas que nós rastreamos na semana passada, tá? Esse também foi um dos motivos de nós apontarmos o porquê que poderíamos vir até essa recuperação, justamente pelo fato de termos presenciado o segundo maior processo de acumulação institucional de 2024. Essa análise foi publicada há 5 dias, tá? Como vocês podem ver lá no feed do Block Trends, que é o feed onde nós publicamos as análises mais importantes. Além do feed, nós também temos um grupo privado onde trazemos todas as análises diariamente, tá? E aqui a gente já conseguiu identificar que, por mais que tenhamos visto uma acumulação institucional no início do ano, aqui como vocês conseguem ver nesse gráfico, que mostra a variação em reservas de baleias, essa acumulação que a gente estava vendo durante essa queda no início de julho era diferente da acumulação que nós tínhamos visto no início do ano. Por quê? Porque no início do ano nós tínhamos uma demanda de acumulação de moedas mais ligada à captação dos fundos. Então, os fundos de investimento que possuem ETFs na bolsa estavam captando moedas para os seus fundos e por isso nós tivemos um alto volume de absorção institucional. Entretanto, agora esse segundo volume de captação institucional agora não foi para ETFs, mas sim para reservas de baleias de investidores aqui de grande porte de fato. Por quê? Porque nós não estávamos vendo grande fluxo positivo de entrada nos ETFs no início de julho, tá? Na semana passada já tivemos algum volume mais positivo, mas no início de julho nós não tínhamos volume de captação nos ETFs. Isso significa que esses volumes aqui de variação nas reservas de baleias foi de fato para investidores institucionais. E esse era um dos principais motivos que a gente poderia ver esse tipo de recuperação acontecendo no Bitcoin. Além disso, nós tivemos outro tipo de player de grande porte aqui que teve reduzindo a sua pressão de venda e acabou de fato trazendo uma pressão compradora. E nesse gráfico aqui eu tenho a variação das reservas de mineradores, tá? Então algo que a gente já estava rastreando já há um bom tempo também aqui no Block Trends e já tínhamos trazido também em análises anteriores. Nós tínhamos um processo de saída de moedas das reservas de mineradores bem impactante no preço do Bitcoin, mas vale ressaltar aqui, que a gente já explicou isso aqui anteriormente também, mineradores sempre estão vendendo e o impacto das vendas e das compras, né, que no caso é basicamente a manutenção dessas moedas em reserva, é menos impactante do que outros tipos de fatores de mercado, tá? Então, por mais que as pessoas costumem acompanhar muito a questão da reserva de minerador, nós acreditamos que é apenas uma pequena parcela daquilo que impacta o volume de negociação total e principalmente é o que menos impacta no preço do Bitcoin quando comparado com outros tipos de fatores, né? Inclusive, na sexta-feira passada, nós já explicamos alguns dos principais fatores que impactam no preço do Bitcoin e também explicamos como o preço do Bitcoin é calculado, como ele é negociado, como surge esse preço de tela que nós costumamos acompanhar diariamente, tá? Aqui no card vai estar esse vídeo de sexta-feira. Então, como a gente viu, desde novembro, mais ou menos, nós não tínhamos fluxo positivo nas reservas de mineradores. Isso significa que os mineradores estavam minerando moedas e diretamente despejando essas moedas no mercado, tá? Esse processo veio desde novembro e quando foi hoje, a verdade, ontem e hoje nós começamos a ver um volume mais positivo, né? Nesse caso, a gente começou a finalmente ver uma manutenção. Nesse caso, basicamente os mineradores estavam guardando moedas aí nos últimos 30 dias e a gente teve uma variação positiva. Aqui esse gráfico mostra a variação de 30 dias, tá? Então a gente teve uma acumulação de aproximadamente 645 bitcoins. Então, é possível, né? Aqui
de acordo com essas informações que nós temos, acreditar que a capitulação dos mineradores causada ali pelo halving, porque é normal esse processo de vendas de moedas em torno do halving, é possível que isso já esteja finalizado, tá? O outro fator que impactou também positivamente na precificação do Bitcoin foi justamente as vendas do governo alemão, nesse caso do estado da Saxônia, né, que é apenas uma parte do governo alemão ali da Alemanha. E basicamente eles estiveram vendendo aí quase 3 bilhões de dólares em Bitcoin nas últimas semanas. Boa parte desse volume acabou indo para balcões OTC, tá? Então, nesse momento, a Alemanha, nesse caso, o governo da Saxônia, né, parte do governo alemão, já vendeu totalmente as suas moedas. As reservas do governo alemão zeraram, então eles já finalizaram as vendas de Bitcoin que eles tinham começado a executar, e boa parte desse volume vendedor foi de fato para balcões OTC, tá? Então nessa tabela nós temos aqui as interações do governo alemão com outras 4 entidades, sendo que 2 delas eram exchanges, a Bitstamp e a Coinbase, e 2 delas eram balcões OTC, que era a Flow Trades e a B2C2 Group, certo? E basicamente o que a gente vê é que 88% do volume de venda efetuado pelo governo alemão foi feito para OTC. Isso significa que esse volume vendedor impactou menos o mercado do que muitas pessoas acreditavam. Na verdade, boa parte do volume vendedor que a gente estava acompanhando e que de fato impactou o mercado foi investidores de curto prazo, como a gente já mostrou nesse gráfico aqui anteriormente. Então você vai me perguntar, Cauê, então quer dizer que a venda aqui do governo alemão não impactou o preço do Bitcoin? Pode não ter impactado diretamente no livro de oferta, mas o próprio movimento de venda impacta indiretamente, porque faz com que investidores de curto prazo entrem em pânico, fiquem com medo e acabem vendendo as suas moedas, principalmente porque isso é uma notícia que é espalhada globalmente. Isso era um pouco diferente daquilo que a gente estava visualizando nos livros de oferta das exchanges, principalmente porque a gente estava vendo um volume comprador mais significativo a partir do momento que o Bitcoin atingiu ali próximo dos 53, 54 mil dólares, tá? Isso era algo que a gente estava rastreando lá no Blocktrends Pro, inclusive há 6 dias atrás, tá? Então vocês podem ver aqui, há 6 dias atrás nós publicamos que compradores dominavam o mercado, mesmo estando caindo o preço do Bitcoin, porque a gente já estava vendo um volume de compra mais significativo entrando no livro de oferta, tá? E por isso que nós citamos aqui, embora tenhamos visto uma pressão de vendedora significativa nas últimas semanas, é possível que novas quedas sejam bastante limitadas, ou seja, a gente não estava mais vendo quedas na semana passada, tá? Devido ao alto volume comprador no livro de ofertas agregado no Bitcoin. A gente apontava aqui que as faixas principais estavam entre 50.900 e 52 mil dólares, entretanto a gente já estava vendo um volume comprador, como vocês podem ver aqui no gráfico, um volume comprador muito mais significativo no preço do Bitcoin do que o volume vendedor, que não era tão impactante. E por isso a gente já estava apontando que, por mais que o curto prazo fosse mais incerto, tá? Em relação àquilo que a gente estava vendo na semana passada, no médio e longo prazo nós já estávamos num desconto significativo de preço e por isso alguns dos nossos assinantes conseguiram aproveitar essa queda de preços para aumentar posições ou para montar posições mais estratégicas, seja mercado futuro ou mercado à vista, que é o nosso foco lá no Blocktrends, tá? Então esse é o tipo de movimentação que a gente tenta rastrear no Blocktrends e que, caso você seja um investidor que esteja buscando como acompanhar o preço do Bitcoin de forma mais otimizada, como acumular Bitcoin de forma a ter um desempenho melhor na sua acumulação, é justamente isso que a gente traz lá no Blocktrends Pro através de inteligência de mercado, tá? Através dessas informações de alta qualidade e curadas aqui pelo nosso time de analistas do Blocktrends. Se você quiser conhecer mais sobre o Blocktrends Pro, você pode conhecer aí, clicar no link, no primeiro link da descrição, e vai ter todas as informações sobre o plano Pro, incluindo todas as funcionalidades que estão disponíveis lá, tá? A última questão que eu queria citar aqui é sobre a base monetária global. Isso é algo que a gente já estava rastreando há um bom tempo, tá? Lá no Blocktrends Pro, e nós fizemos agora, nesse domingo, uma máxima histórica. Então, a base monetária global cruzou pela primeira vez aí os 104,79 trilhões de dólares, certo? Vale ressaltar que esse efeito de liquidez no mercado do Bitcoin acaba impactando diretamente, tá?
Porque quando a gente fala em aumento da base monetária global, a gente está falando em aumento de liquidez. E vale notar que todas as vezes que a base monetária tem uma variação positiva de 15 dias, aqui pelo menos nessa janela de observação, o Bitcoin acaba reagindo positivamente. Além disso, a gente também tem indícios de uma melhoria de liquidez lá nos Estados Unidos, porque nós estamos com 90% praticamente de probabilidade de novos cortes nas taxas de juros lá dos Estados Unidos em setembro, tá? Com um novo possível corte também em novembro também. Então a gente pode ter 2 cortes de taxa de juros esse ano, em setembro e em novembro, tá? Isso pode, de fato, impactar a precificação do Bitcoin e também dos outros ativos no geral, porque nós teremos um cenário mais líquido, né? Um cenário de maior liquidez monetária com uma estrutura de política monetária mais favorável para ativos de risco, certo? Então esses são os principais pontos que estiveram impactando o preço do Bitcoin na última semana e também impactaram aí durante o final de semana, fazendo com que muita gente nem sequer tivesse percebido que o Bitcoin subiu aí 9% durante 3 dias, 2 dias mais ou menos, tá? Entretanto, obviamente, como a gente já citou anteriormente, a gente tenta rastrear isso daqui diariamente. Então, se você não quiser perder esses movimentos que acontecem no Bitcoin, a gente recomenda que você conheça o Blocktrends Pro, inclusive conheça também a nossa carteira Satoshi, que é onde nós estamos fazendo as movimentações na nossa própria carteira, e inclusive as pessoas, nossos assinantes têm a possibilidade de copiar aquilo que a gente está fazendo lá. Obviamente, é uma carteira teórica, uma carteira que está ali só a título de educação, mas que você pode utilizar para auxiliar na sua tomada de decisão e fazer decisões melhores sobre como alocar em Bitcoin, tá? Tá tudo no primeiro link da descrição, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Blocktrends, porque a gente está constantemente publicando novos materiais e informações para você que é investidor aqui nesse mercado, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram me assistindo até aqui, e a gente se vê num próximo conteúdo aqui do Blocktrends. Tchau!